A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Antônio Henrique com o tema Maria de Nazaré, do Paz e Renovação. Meus irmãos, minhas irmãs, que a paz e o amor de Jesus seja conosco hoje e sempre. Hoje eu escolhi, para tema da nossa reflexão, nós passearmos um pouco pela vida de Maria de Nazaré, aquela que foi a escolhida por Deus para ser a mãe do nosso mestre e do nosso amigo Jesus. Eu convido a todos para que possamos dar um passeio pela história de Maria, uma história rica de ensinamentos, rica em vivência em favor de todos nós. Nós vamos encontrar Maria, jovem ainda, acompanhando sua mãe a buscar água no poço. E ali elas se encontravam com outras mães e também com outras jovens como Maria. E o comentário único que se ouvia sempre era de quem seria a escolhida para ser a mãe do Mestre, a mãe do Messias Salvador. O tempo passa, Maria cresce entre as profecias, ouvindo as profecias, ouvindo as promessas, até em que uma noite de primavera, em seu quarto, Maria percebe uma claridade muito grande, uma luz muito intensa, e uma voz a lhe chamar, Maria, Maria. E ela observa, naquela claridade, a silhueta de um homem. Ela se assusta e pensa consigo mesmo, quem é esse homem que ousa adentrar o meu quarto? O homem se identifica para ela, dizendo ser ele o anjo Gabriel, que ela não precisava ter temor algum, que ele estava ali apenas para trazer a mensagem de que ela foi a escolhida por Deus para conceber e dar à luz a um menino. E ela colocaria o nome nesse menino de Jesus. E ele seria grande, seria chamado Filho do Altíssimo, e seu reino não teria fim. Maria, ao ouvir tudo aquilo, ela se sente pequenina demais para tão grande missão. Mas aí, nesse instante também, ela pronuncia uma frase que depois ela iria repetir essa mesma frase. Senhor, eis aqui a sua serva. Faze de mim segundo a sua vontade. Guardemos essa frase, meu irmão, que nesse passeio que vamos fazer, guardemos essa frase que ela é de suma importância. Senhor, eis aqui a sua serva, faze de mim segundo a sua vontade. E assim, Maria se encontra com José, engravida, tem um filho, um menino muito bonito. Maria acalenta aquele menino, como todas as mães, o amamenta, o acaricia, o protege. E ao mesmo tempo que ela faz isso, ela quer também aproveitar o máximo daqueles momentos daquela criança, porque ela pensa no futuro dela. Qual será o futuro desse meu filho? O menino cresce e chega o momento dele ser apresentado, dele aprender as lições que lhe é ensinada por José, seu pai, lhes ensina os ensinamentos da Torá. Lhe fala sobre os ensinos da Torá, porque essa era uma tradição judaica de que os pais deveriam ensinar ao filho homem os ensinamentos da Torá.
Maria, ali observando aquele momento, ela pensa: ele já sabe, esse meu filho já sabe de tudo isso. Chega então o momento de Jesus ser apresentado no templo, assim como todos os outros garotos. Era a tradição judaica que os meninos deveriam ser apresentados no templo para os doutores da lei. E ali Jesus se destaca de todas aquelas crianças, deixando com suas palavras, com o que ele ali fala, deixando os doutores da lei estupefatos. E naquele instante, Maria percebe que realmente aquele era um menino diferente. Ele era diferenciado de todos os outros. O menino cresce, já fazendo e passando alguns ensinamentos, deixando Maria cada dia mais apreensiva, pois ele ministrava palavras maravilhosas, ele conversava com os outros sem preconceito nenhum, não tinha problemas com ninguém, a todos tratava da mesma forma, até que chega o dia em que seu pai morre e ele assume os trabalhos da carpintaria, passando assim a ajudar a sua mãe. Mas Maria observa tudo aquilo e, mais uma vez, ela se lembra e pensa no futuro daquele menino. E consigo mesmo ela pensa: haverá um dia em que esse menino, esse meu filho, vai partir. Haverá um dia em que essa criança vai partir e iniciar a sua missão. Esse dia realmente chega. Jesus parte, deixando Maria ainda mais agoniada. Jesus começa o seu trabalho reunindo os seus discípulos, inicia as suas pregações, as suas curas. Maria o acompanha todas as vezes que ela pode. O máximo que ela podia acompanhar Jesus, ela acompanhava. E é interessante dizer que Jesus nunca deixou de atender um pedido sequer de Maria. Virava que mexia, quando ela estava por perto, ela pedia por Jesus, intercedia por alguém. E o mestre carinhosamente a atendia. Como nós vemos também, uma passagem das bodas de Canaã, onde Maria sugere a Jesus que transforme a água em vinho. E ele prontamente atende o pedido da mãe, carinhosamente. Mas o tempo caminha e tudo aquilo que Maria temia pelo futuro de Jesus, tudo aquilo, todos os temores que ela tinha, acontece. Jesus é preso, julgado, condenado à morte no madeiro. Todos os temores de Maria, como mãe, daquele filho diferente, daquele rapaz, daquela criança diferente de todas, tudo aquilo que ela temia que pudesse um dia alguém fazer com Jesus, estava ali acontecendo. E agora nós vamos encontrar Maria em uma outra situação. Nós vamos encontrar Maria, a nossa mãe de amor, a nossa mãe de carinho, ajoelhada ao pé da cruz, chorosa, ali observando o filho pregado na cruz de madeiro,
coberto de sagas, de sangue e de suor. Maria observa a turba ao redor, desejando a morte de Jesus, pedindo a sua morte, gritando para o lanceiro que o mate, mate, mate. E Maria não consegue entender o porquê de tudo aquilo. Por que estavam fazendo aquilo com o seu filho, que era todo amor e bondade? Por que estavam fazendo com ele? Pois se ele havia nos conclamado a todos nós a construirmos em nosso interior, dentro de nós, o reino de Deus. Aquele seu filho que havia curado tantas pessoas, que havia nos enchido de esperança ao fazer o sermão da montanha. Aquele que nos conclamava ao amor, nos conclamava ao perdão. Por que de tudo aquilo? Essa era a grande agonia, o grande sofrimento, a grande dor de Maria naquele instante derradeiro, ajoelhada ao pé da cruz. Imaginem, meus irmãos, nesse passeio que estamos fazendo, a cena. Nos imaginemos ao pé da cruz, observando toda essa cena de um homem bom, de um homem puro, do espírito mais puro que já passou sobre a terra ali, sendo crucificado, apenas porque pregou o amor, pregou a paz, pregou a concórdia. Mas Maria ali, ajoelhada, de repente ela sente uma mão a lhe tocar o ombro. E ela vira e vê João, o discípulo amado, que se ajoelha junto com ela e ali compartilha daquele momento de dor e de sofrimento de Maria. E é nesse instante que Maria, olhando para a cruz de madeira, olhando mais uma vez para o seu filho, percebe que os momentos derradeiros estavam chegando. Que a morte estava próxima para o seu filho. Ele já agonizava. E ela olha fixamente para os seus olhos e Jesus, no último esforço, olhando para um dos dois, diz uma frase que é maravilhosa e também de grande importância para nossas vidas. Filho, eis aí a sua mãe. Mãe, eis aí o seu filho. Demonstrando ali para aqueles dois que eles deveriam se amar e se ajudar mutuamente. Demonstrava Jesus com essas palavras o amor universal. Demonstrava ali com essas palavras toda a sua missão, resumida no amor. Deixava para nós uma mensagem de que somos todos mães, pais, filhos, que somos irmãos, que devemos nos amar e nos ajudar. E é interessante, meus irmãos, a gente olhando os ensinos de Jesus, Jesus ministrou para nós ensinamentos. Deixou para nós ensinamentos de como conduzir a nossa vida, de como buscar, fazer, construir dentro de nós o reino de Deus. Mas ele nos fez apenas um pedido. Se olharmos os evangelhos, se olharmos o ensino de Jesus, ele nos deixou apenas um pedido. Uma coisa vos peço, que amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amo. Simples assim. E era isso que naquele instante Jesus dizia para Maria e para João: mãe, eis aí o seu filho, filho, eis aí sua mãe. Se amem, se ajudem.
Os momentos passam, derradeiros, Jesus morre. Depois de todo aquele episódio do sepultamento, ressurreição, Maria parte para viver junto com seus parentes. E João vai seguir os discípulos. Interessante, meus irmãos, e logo depois João volta, reencontra com Maria e a convida para ir morar em Efésios, junto com ele, que ele havia ganho ali uma casa. E os dois partem para escrever a mais bela página da história da vida dos dois. Chegando a Efésios, João vai cuidar das pregações e Maria passa a dar assistência aos mais necessitados. E a sua casa, seu casebre humilde, de repente passa a ser chamada a Casa da Santíssima. Até o dia em que ali aparece um andarilho coberto de chagas, Maria cuida dele. E quando ele está recuperado, ele diz a ela: a senhora não é só mãe, não é só a mãe do Messias, a senhora é a nossa Mãe Santíssima. Vem daí então, meus irmãos, esse nome de Maria Santíssima. E depois, passado mais uns tempos, aparece lá um homem, um andarilho também, buscando ajuda. Maria auxilia, mas sente o coração vibrar cada vez de uma forma diferente, saudosa, mas uma saudade de alegria. E é quando aquele homem se apresenta para ela, mostrando os seus pés, com as feridas, as mãos, e ela reconhece ali o filho amado. Ele a chama: venha, minha mãe, me abrace. E diz a ela: venho te buscar, pois é da vontade de meu Pai que sejas a rainha do meu reino, sejas a rainha dos anjos. E Maria assim parte. Vai para o local que lhe é devido, e de lá, até o dia de hoje, a nossa mãezinha de amor, a nossa mãezinha santíssima, cuida de cada um de nós, com muito carinho, com muito amor. Qual a lição que Maria nos deixou, meus irmãos? A grande lição, primeira, está na frase que ela disse: Senhor, eis aqui a sua serva, fazei de mim segundo a sua vontade. Nós já estamos prontos, meus irmãos, para fazer a vontade do Pai? O Natal já está se aproximando, o nascimento de Jesus. Nós estamos prontos já para satisfazer a vontade do Pai? Nós estamos prontos para dar de presente a Jesus, na noite do seu nascimento, dizer a Ele: Jesus, a partir de hoje eu vou atender o seu pedido, que é de amarmos uns aos outros. Será, meus irmãos, que nós já estamos em condições de satisfazer, e estamos realmente satisfazendo a vontade do Pai? Será que estamos atendendo ao pedido de Jesus? Vamos, nesse Natal, nesse nascimento do nosso Mestre, dar isso de presente a Jesus, orando e dizendo: Pai, eis aqui o seu servo, a sua serva, fazei de mim segundo a sua vontade. Jesus, vou presentear a vós. A partir de hoje eu vou buscar amar mais aos meus irmãos, assim como o Senhor me ama e ama a todos nós. Essa é a grande reflexão da noite de hoje, meus irmãos, sobre a vida de Maria, que se resume nessa frase: em satisfazer a vontade do Pai. Maria foi aquela que transformou a dor em amor. Vamos transformar nossas dores em amor ao próximo. O amor, meus irmãos, é a chave para o futuro de alegria e de felicidade. Foi isso que Maria nos ensinou, que o amor é a chave para a felicidade eterna. Eu gostaria muito de agradecer a todos, deixar esse momento de reflexão para vocês, mas deixar também uma frase de Maria, que é muito importante em tudo isso. Quando estivermos em grandes dores, em grandes aflições, em grandes sofrimentos, lembremos que Maria sempre dizia a todos aqueles que estavam aflitos: isso também passa.
Que nesse Natal possamos realmente elevar os nossos corações e os nossos pensamentos, que possamos ressurgir dizendo e satisfazendo a vontade do Pai e atendendo ao pedido de Jesus de amarmos uns aos outros. Que a paz e o amor de Jesus recaia sobre todos nós. Desejo a todos um Feliz Natal, um Natal com Jesus e um ano novo cheio de realizações. E que assim seja. Termina aqui a palestra do Paz e Renovação. Boa noite.